Olá, eu sou a Aline Mori e hoje vim aqui para trabalhar e falar um pouquinho sobre a leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós uma reflexão contando as explicações das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Essa é a leitura que está aqui, né, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, e aqui no nosso canal, que a gente traz a tentativa de um consolo aos nossos corações. Logo no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a seguinte leitura: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao redor, à ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. E vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta à outra do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos uns aos outros e fazendo a vontade do Pai que está no céu, dizei do fundo de vosso coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade. Existe uma nota, né? A introdução que nós fizemos agora foi transmitida por via mediúnica e resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, foi colocada como prefácio. Aqui no canal, a nossa pretensão, né, humilde, é de trazer pequenos trechos do Evangelho, do começo, como se a verdadeira obra que é, para nossa reflexão do dia a dia e trazendo o consolo que é o seu propósito às nossas aflições, aos nossos corações. E esse prefácio aqui, a reflexão que eu busco trazer, é exatamente diante de tantas mudanças que o nosso planeta Terra está enfrentando, e com isso, as situações que vivemos e que temos encontrado em toda a sociedade, com irmãos vivendo em guerra, às vezes ainda em nome do nosso Pai, com ainda uma necessidade tão grande de clareza, e as nossas aflições diante dessas situações, né? A televisão, as notícias, as redes sociais que vão consumindo o nosso dia a dia e tantas vezes o nosso tempo. E esse chamado que o prefácio apresenta diante, a partir, né, do Espírito de Verdade, quando ele fala: as grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino concerto, o concerto com C, o concerto realmente unindo para que essa orquestra aconteça com a nossa fé,
se unindo àquilo que nós temos como certeza de que não estamos sozinhos e que tantas vezes é desafiador. Mas mesmo vendo os desajustes que a sociedade vem trazendo, as nossas aflições com as nossas famílias, muitas vezes com os nossos colegas, com amigos e colegas de trabalho, todos os ambientes em que encontramos, pode ser que às vezes a gente tenha essa ilusão de que o mundo está fora de controle. Mas, a partir da clareza que o Evangelho vai nos trazendo, e sabendo que o nosso planeta Terra está se passando por uma transição, e passando por essa fase de país, né, de uma nação, né, de um planeta de provas e expiações para um momento de regeneração, nós vamos trazer um vídeo falando só sobre isso. O que é um planeta de provas e expiações? O que seria um planeta de regeneração? A gente pode entender pelo próprio sentido da palavra, né? Regeneração, com mais calma, com um pouco mais de tranquilidade, aquilo que às vezes buscamos, mas que essa passagem do Evangelho, né, esse prefácio nos traz, lembrando que não estamos sozinhos, porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando de quem? Do nosso Pai, de Deus. Eles se espalham sobre toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes. Eles vêm iluminar o caminho de abrir os olhos aos cegos. E que esses cegos sejamos nós, nos sentindo acolhidos pela palavra do Senhor, pela certeza de que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, nos permitindo crer diante mesmo dos desafios. Então, acredito que a reflexão que esse prefácio nos traz, ele é tão importante, especialmente no momento de hoje, em que nós vemos tantos casos de guerras, de violências, muitas vezes contra crianças, contra os animais, tudo aquilo que vai nos trazendo angústia, mas que os nossos corações, em momentos do dia, possam reservar um pensamento elevado e nos lembrando dessa passagem que o Evangelho nos traz. Que cada um dos momentos em que a gente se veja angustiado, aflito, em desconsolo, possamos nos lembrar desses irmãos que estão ao nosso redor, pelo comando daquele que só nos quer bem, que é o nosso Pai Criador. E que assim, um momento de oração, um momento de elevação dos nossos pensamentos, acalmando a respiração, acalmando os pensamentos, mesmo com as nossas angústias físicas. E nisso eu trago também as reflexões sobre o nosso estado mental e o nosso estado emocional. Como vocês já podem ter acompanhado aqui no canal, falando sobre a saúde mental, eu mesma sou um exemplo de pessoa que sofre com a ansiedade patológica, com diagnóstico clínico e médico, assim como outras questões de saúde, todos nós temos. E temos os nossos momentos, a gente chama de fraqueza, nomeia de fraqueza, mas fraqueza como humanos que somos. O Cristo, o nosso querido Jesus, o nosso irmão espiritual, sofreu na pele, encarnado, né, nesse corpo aqui físico como nós, cada um dos desafios que um ser pode sofrer e encarar enquanto está no corpo carnal. E ele sobreviveu
a esses desafios através da fé, mesmo sabendo, tendo a consciência do caminho que ia enfrentar, da injustiça, da, da crucificação e de todos os momentos. No entanto, elevando os seus pensamentos ao Pai e acreditando na sua missão aqui na Terra, nos veio como um exemplo de que realmente não estamos sozinhos. E ele veio realmente nos salvar, através dos exemplos, não indo para a cruz ou nos crucificando pelos nossos momentos que chamamos de fraqueza por talvez uma falta ou outra de palavra, mas acreditando realmente que isso nos edifica. Nos edifica de que forma? Não trazendo a cobrança de que precisamos encarar isso como heróis. Não, não somos salvadores de nada nem de ninguém, mas somos salvadores de nós mesmos, através dessas reflexões que vão crescendo todos os dias, com calma, no seu tempo, que possamos nos recolher em nós mesmos, através disso, e substituindo aos poucos a nossa revolta, a nossa incredulidade diante desses desafios que estamos citando desde o início desse vídeo, desse encontro, pensando exatamente no que o Evangelho nos traz. O que é o Evangelho? O Evangelho é o nosso Mestre vivo, é o nosso Jesus trazendo os seus ensinamentos e sendo o consolador que nos é. Não estamos sozinhos, somos chamados e nem por isso somos quem carrega uma sobrecarga, pelo contrário. Através do momento que eu apenas transformo o meu momento e sou caridoso comigo mesmo, eu consigo também ser caridoso com os próximos. Consequentemente. Então, que Jesus e essas reflexões que o prefácio nos traz, exemplificando as grandes vozes do céu que ressoam com o toque da trombeta, e lembrando que somos irmãos amados, amados do nosso Pai. Estamos junto de vós. Quem? Quem estão junto de nós? Esses irmãos e seres de luz ao comando do nosso Pai. Amai-vos uns aos outros. E esse amai-vos uns aos outros não significa que vamos realmente morrer de amores por todos. Se somos seres em aprendizado, nós também somos seres que estão aprendendo a amar. Existe um documentário, acho que é na Netflix, depois eu vou deixar aqui nos comentários para vocês, na descrição do vídeo, o link. A descrição, o link, né, para quem tiver esse streaming e tal, que possa assistir o documentário sobre a Madre Teresa. Amor maior não há. E a gente vai conseguindo compreender ali, através daquele ser, daquela irmã, que veio realmente para mudar a forma de olhar o sentimento do amor. Amai-vos uns aos outros. Ela amou até aqueles que não amavam. E muitos que haviam esquecido como é amar, através das dores, dos sofrimentos, da desilusão. E quantas vezes não nos encontramos nessa situação? Então a caridade começa por nós mesmos. Amai aos outros, amai ao próximo como a ti mesmo. Que esse olhar de caridade possa começar dentro de nós para com a gente mesmo, para que então a gente consiga também amar os nossos próximos com mais carinho, com mais compaixão, mas sem essa cobrança, porque é um passo de cada vez. E isso é
a partir do momento em que o desafio do outro, às vezes de lidar com esses próprios desafios que são deles, passa a não me causar revolta, mas sim compaixão. Então, que o olhar íntimo, lá dentro de nós mesmos, possa acalmar as nossas aflições e, consequentemente, ir transformando também a nossa forma de olhar os nossos próximos e o mundo que não está sozinho, está sob o olhar e também sob a beleza, a lindeza que Deus permite, que é o livre-arbítrio. Então, que façamos do nosso livre-arbítrio um caminho de luz. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros e, fazendo a vontade do Pai que está no céu, dizei do fundo do vosso coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. Que não esperemos que o outro diga Senhor, mas que a nossa sinceridade possa alcançar o nosso Pai Celeste que aguarda por nós. Você não está sozinho, assim como eu também não estou. Que Jesus conforte os nossos corações e que os nossos corações tenham abertura para esse envolvimento.